Outra área de aplicação é o aprimoramento na descrição clínica do quadro clínico. Como a epidemiologia, ela observa a doença, ela reconhece as características da afecção. A partir do momento que ela observa esses casos, ela começa a indicar todo o apoio de diagnose, por exemplo, exames laboratoriais, exames de imagem, que se faz necessário na consolidação do diagnóstico. E como que ela se aplica no cotidiano da saúde? Esta descrição do quadro clínico viabiliza os profissionais da área de saúde a reconhecer o tipo de doença e, consequentemente, as intervenções necessárias para o seu controle. Outra categoria de aplicação é a determinação de prognóstico. Porque, veja bem, se a epidemiologia descreve as características clínicas de uma doença, ela consegue perceber os sinais e sintomas que se apresentam e que, quando estão presentes, sinalizam como a doença pode evoluir. Aliás, prognóstico tem esse sentido. Prognóstico significa evolução. Então, a epidemiologia possibilita determinar esses fatores prognósticos, que nada mais é do que divulgar sinais e sintomas que, quando presentes, sinalizam o curso da doença, ou sua ausência, podem estar associados a diferentes formas de evolução. Porém, meus alunos, tenham cuidados para a generalização dos resultados. Por exemplo, é sabido que pacientes com infecções meningocócicas, quando apresentam sulfusões hemorrágicas na pele, tende a evoluir com maior gravidade. Esta gravidade significando óbito. Então, não se pode generalizar. Todos os pacientes com infecções meningocócicas vão morrer. Então, eu não preciso ter muita atenção porque o fim é o óbito. Não é assim. É o contrário. Como tende a evoluir com maior gravidade, sinaliza a necessidade de maior atenção. Outra área de aplicação é a identificação de síndromes e classificação das doenças. Como assim? O que significa síndrome? Síndrome significam as patologias que se apresentam com um conjunto de sinais e sintomas. Por exemplo, febre é um sinal sindrômico. Quando estamos com febre, o que normalmente o nosso organismo manifesta? Temperatura elevada, mal-estar geral, sonolência, sudorese, enjoo. Viu? Um conjunto de sinais e sintomas frente a um evento febre. AIDS é uma doença sindrômica, porque ela vem com um conjunto de novas situações, tais como pneumonia, diarreia, tumor de Kaposi. Isso se classifica uma síndrome. As doenças têm várias classificações, duas delas bem distintas. Doenças infecciosas, pelo menos essas duas categorias precisam ser pensadas, as infecciosas e as não infecciosas. Ou seja, a epidemiologia contribui no reconhecimento de padrões, que pode fazer com que se diferencie uma condição de adoecimento de outra condição, até então considerada uma só categoria clínico-patológica. Vejam bem, o que é a icterícia? A icterícia é reconhecido como o amarelão da pele, que cientificamente se trata da impregnação de bilirrubina da pele. Ela se dá por vários fatores. Por exemplo, a dificuldade de conjugação da bilirrubina com a hemoglobina para ela ser metabolizada.
a dificuldade circulatória do sistema portal, a dificuldade metabólica do fígado. Mas anteriormente, tudo era visto como o amarelão da pele, ditos pelos nossos avós como tirícia. E hoje já é sabido que este sinal pode significar um tumor hepático, uma hepatite, uma insuficiência cardíaca, pode ser uma icterícia fisiológica, como ocorre no aleitamento materno, onde o quantitativo de ácido graxo no leite materno dificulta a conjugação da bilirrubina com a hemoglobina. Como se foi possível chegar a isso tudo? Estudando o adoecimento, estudando o sinal icterícia. Por isso que a epidemiologia estuda o quadro clínico da doença e contribui na sua identificação e classificação. Outra área, se ela entende a doença, ela precisa também contribuir na verificação do valor de procedimentos diagnósticos. Que exame se utiliza para, na realidade, consolidar o diagnóstico? Que informação nós precisamos ter que realmente reflete o diagnóstico? E aquilo que se informa é confiável? Então, na realidade, a epidemiologia ela se aplica demonstrando a validade da informação, que diz respeito ao grau de confiabilidade que o diagnóstico reflete a real condição do cliente. Por exemplo, o que valida um diagnóstico na atualidade de sarampo? Somente pela leitura sorológica, a leitura de anticorpos sanguíneos. O que valida ou demonstra a confiabilidade da informação? Consiste na verificação da consistência do resultado. A maioria das vezes é feito a repetição do teste diagnóstico para verificar a confiabilidade de seu resultado. Bom, outra área de aplicação, e com certeza o objetivo maior da ciência e epidemiologia é instrumentalizar o planejamento e a organização dos serviços de saúde. Por quê? O planejamento e a organização dos serviços, ela se baseia em quê? Nas informações referentes à distribuição dos problemas de saúde, os fatores de risco e das características da população. Ele se pauta nos resultados dos estudos epidemiológicos e nas informações de recursos, sejam eles financeiros, humanos e materiais. Tudo isso só é possível a partir dos dados epidemiológicos. Por isso que esta é uma das áreas mais abrangentes da epidemiologia. Tudo no serviço de saúde, tudo, ele nasce do dado epidemiológico. Outra área de aplicação é a avaliação das tecnologias e programas ou serviços. Na realidade, como a epidemiologia ela determina a relação de causa e efeito, o sistema de saúde pensa áreas programáticas para proteger a população do adoecimento, tais como o programa de tuberculose, o programa de hanseníase, o programa de combate à hipertensão arterial e do seu controle, o programa de diabetes, o programa de imunização. E aí, quais são esses níveis de avaliação? Sempre a epidemiologia faz a leitura de eficácia, efetividade e eficiência. O que seria a leitura de eficácia? É quando a gente investiga o impacto das tecnologias dentro do laboratório. O que seria, na realidade, a avaliação da efetividade? É quando a gente testa a tecnologia no mundo real e observa se dá bom resultado. E o que seria a avaliação de eficiência? É quando percebe-se que a tecnologia pensada ou o programa ele é viável economicamente. Não adianta se pensar ações ou tecnologias que economicamente é inviável para a coletividade. E por fim, porém, não menos importante,
a epidemiologia analisa as publicações de trabalhos científicos em relação aos métodos que foram utilizados, se os indicadores aplicados, eles realmente consolidam os objetivos propostos pela pesquisa, se as fontes de dados foram adequadas para o levantamento que se propuseram na pesquisa, se não houve deturpações de análise e nem erros na coleta de dados, e se não tem presente nenhuma variável que tem ou que gere confundimento na interpretação dos resultados.